Oi, gente, eu sou Giovana e eu gostaria que você imaginasse agora que eu estou começando a correr uma maratona. Só que eu quero que você corra comigo, eu não quero correr sozinha, não. Lado a lado. Vamos? O que faria você correr comigo? Agora, eu gostaria que você deixasse de lado a maratona e que no lugar dela colocasse aquele roteiro de um vídeo que você precisa gravar, aquele projeto que você precisa defender para o seu time, para a sua empresa. Ou ainda aquele discurso que você precisa fazer num evento da faculdade, enfim, qualquer oportunidade de fala em público, de comunicação. O que faria as pessoas prestarem atenção e correrem lado a lado com você desde o início? Como começar com força a sua apresentação é o tema do vídeo de hoje. Você gostou do tema? Gostou desse assunto? Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like nesse vídeo, a ativar as notificações. Todas as semanas eu compartilho por aqui dicas bem práticas, técnicas, para você aprimorar a sua comunicação e não perder mais nenhuma oportunidade, para você ficar preparada e abraçar todas as oportunidades que surgirem de fala, de comunicação em público, e esse público pode ser uma e podem ser 1000 pessoas. Essas técnicas você pode colocar todas na bolsa e tirar sempre que necessário para abraçar essas oportunidades. Antes ainda da gente falar sobre as dicas, deixa eu te contar uma coisa. Se você não fizer as pessoas prestarem atenção no que você está falando desde o começo, é muito, mas muito possível que você vai chegar no fim sozinha. Isso mesmo, as pessoas podem até estar ali na sua frente, mas a atenção delas não. O escritor William Sisner, ele sabiamente disse que a frase mais importante de qualquer texto é a primeira. E no vídeo, os 10 segundos iniciais são os segundos mais importantes, porque em até 30 segundos você já vai ter perdido aproximadamente 33% da sua audiência, da atenção das pessoas. Você sabia disso? Você viu a importância de começar com força? Eu tenho mais uma coisa para te contar também. A responsabilidade pela atenção do seu público, lamento dizer, é duro dizer isso, mas é toda sua. É uma responsabilidade sua manter o público atento desde o início e monitorando a atenção dele durante e reter a atenção dele até o fim. Ok, Giovana? Já entendi a importância de começar com força, entendi que a responsabilidade é minha neste caso. Agora, vamos lá, o que eu faço para manter as pessoas comigo desde o começo? Eu preparei 5 dicas bem práticas. As 4 primeiras valem para qualquer ocasião de fala em público e a quinta, ela é mais específica para quem grava vídeos. Vamos lá? Vamos para a primeira dica? A dica número 1 é gerar sintonia com o seu público. A primeira e mais importante tarefa quando você inicia qualquer processo de comunicação sempre vai ser pedir licença, o mesmo que pedir licença para entrar na mente e no coração das pessoas, na mente e no coração do seu público. Mas como estabelecer essa ponte, como gerar essa sintonia? Você pode usar alguns elementos diferentes. O primeiro deles é a vulnerabilidade. São aquelas práticas, aquelas frases que te tornam mais humano falando com as pessoas. Dizer que você estava se sentindo nervoso ou nervosa, mas que já está passando e que aos pouquinhos a tremedeira vai passar. Dizer que sentiu frio na barriga. Contar que foi desafiador preparar um discurso à altura daquele público. Ser sincero, ser honesto, ser transparente mesmo, compartilhando algo que seja relevante, que faça sentido para o público e para o contexto sempre, mas que mostre o seu lado humano, o seu lado próximo, que mostre que você é gente como a gente mesmo, usando essa expressão. Só que, claro, essa vulnerabilidade, ela não pode ser artificial. Tudo que eu vou compartilhar aqui com você precisa estar adequado ao seu estilo de oradora, ao seu estilo de comunicar, que você vai desenvolvendo à medida que faz e vai se conhecendo e vai se percebendo. E precisa ser honesto, precisa ser de coração, porque o público, ele sente cheiro de coisas que não são naturais, daquilo que é artificial, daquilo que é forçado, certo? Então, vulnerabilidade é bacana usar.
Outro elemento que pode ser usado para gerar essa sintonia logo no começo é o humor. O humor também, claro, já falei algumas vezes aqui no canal, em outros vídeos, que ele precisa ser usado de maneira dosada, entendendo o público, o contexto, seu estilo de comunicadora. Não dá para usar humor ultrapassado, sem graça, humor forçado, mas brincar com alguma coisa que aconteceu com você a caminho do evento, algo que aconteceu antes de você subir no palco, alguma situação inusitada que aconteceu com alguém da plateia que se esbarrou com você no começo, brincar com isso. Enfim, são coisas que também prendem a atenção, retêm a atenção do seu público logo no começo. Inclusive o humor, se usado da maneira correta, ele é poderosíssimo para gerar essa sintonia desde o início. Outra ferramenta, outro elemento que gera conexão, gera sintonia é elogio. Tem que ser sincero também, vou pontuar isso aqui de novo. Mas um elogio ao público, à cidade que aquele público vive, a organização do evento e ainda até um ponto que identifique, olha, inclusive nessa cidade eu já passei por aqui, tenho amigos aqui, dá para mencionar esses pontos de identificação seu com o público também, junto com o elogio, formam outro elemento bem poderoso para gerar sintonia com o público, que foi a primeira dica trazida aqui para começar a sua comunicação, começar a sua fala em público com força. A dica número 2 é começar contando uma história. É cientificamente comprovado que o cérebro humano ele retém mais informações quando elas são trazidas no formato de narrativa e não elementos soltos, dispersos. Agora, o que difere história de relato? Quando você vai contar uma história, você precisa sempre transportar as pessoas para o ambiente daquela narrativa. O elemento visual do ambiente, o cheiro, a temperatura do dia que o personagem estava, até alterar a voz de vez em quando você estiver narrando a história para se parecer mais com aquele personagem ou com alguém que chamou o personagem. Quanto mais você fizer as pessoas embarcarem com você naquela contação de histórias, mais elas ficarão envolvidas e mais você terá de verdade uma história bem contada. Um outro elemento da história bem contada é que ela tem início, meio e fim, é claro, mas tem um início tranquilo, um desafio, uma luta, algo que foi desafiador, que acabou dando certo ou não e que disso há uma lição que o personagem acaba tirando. São elementos também que acabam construindo uma narrativa e que diferem ela do relato, que é algo mais objetivo, mais reto, sem tantos fatos que você vai agregando no enredo para envolver as pessoas e fazer as pessoas embarcarem de fato naquela narrativa com você. Então, contar histórias também é outra maneira de começar com força a sua apresentação em público. A dica número 3 é despertar a curiosidade do seu público com uma afirmação ou com uma pergunta. E para ilustrar isso, eu vou trazer aqui um exemplo bem prático. Imaginem que eu faça a seguinte afirmação. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 técnicas para você começar a sua apresentação com força. Agora imaginem que eu queira despertar a curiosidade de vocês com relação a esse tema. Hoje eu vou contar para vocês por que as pessoas dormem nas suas apresentações, na sua apresentação. Ou ainda, você sabe por que as pessoas costumam dormir numa apresentação em público? Eu vou te contar. Perceberam como eu transformei o meu tema em algo curioso no formato de afirmação ou de pergunta? Como é que você faz isso? Pense no seu tema, pense em como você pode contar aquele tema de uma maneira que as pessoas não esperam, de uma maneira que talvez você nunca tenha visto ou ouvido alguém contar antes. Transforme isso numa afirmação ou em uma pergunta e desperte esse lado curioso das pessoas, esse lado curioso do ser humano, porque todos nós temos esse lado. Então, despertar a curiosidade das pessoas com uma frase, uma afirmação ou uma pergunta é a terceira dica para começar com força a sua fala. Vamos para a dica número 4? A dica número 4 eu até nem ia trazer para vocês aqui, confesso, porque existem várias técnicas possíveis para começar uma apresentação com força, um vídeo com força. Mas como eu comecei esse vídeo com uma analogia, me senti quase obrigada aqui a dizer para vocês que começar um vídeo ou uma fala fazendo uma analogia também é uma maneira interessante. O que é e como fazer uma analogia? Vocês lembram do que eu fiz no começo desse vídeo com vocês? Eu comparei a fala em público, a gravação de um vídeo com uma maratona. Como fazer as pessoas correrem com você
essa maratona, essa corrida que é bem longa desde o início, a importância de que as pessoas corram com você desde o começo. Então eu usei a corrida para fazer uma analogia com a fala em público. Quando você usa analogia, você traz algo que seja fácil das pessoas lembrarem, memorizarem, assimilarem, visualizarem mentalmente. E aí, quando você traz o seu tema, as pessoas comparam e entendem com mais facilidade. Então, aí é que está a força da analogia. Junto com a história, é um dos elementos mais poderosos para começar com força uma apresentação. E se você não usar analogia no começo, já fica a dica para que lá no meio, quando você precisar trazer um exemplo ou um novo tópico da sua fala, você pode trazer a analogia aí, esse formato, para apresentar o seu conteúdo, apresentar a sua informação. A quinta dica, na verdade, é um compilado de pequenas dicas para quem grava vídeos principalmente. A primeira dica, focada em quem grava vídeos, é alternar, principalmente aí para quem grava stories, alternar cenários, alternar ambientes. Quando a pessoa começa a ver seu vídeo e vê que você está num ambiente bem diferente, ela fica com você para ver mais. Por exemplo, se você fala sobre treino, exercício físico nos seus conteúdos, por que não ir para um parque, ir para um ambiente ao ar livre, diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver você no ambiente fechado da academia ou do espaço onde você treina? Se você fala de nutrição, por que não mostrar numa feira comprando algum ingrediente, enfim, para fazer um prato e mostrar você ali naquele ambiente colorido dentro do story? Então, ambientes diferentes fazem com que as pessoas permaneçam com você para ver mais. E um ponto que eu sugiro que você não use na sua gravação nos segundos iniciais é bom dia, boa tarde, boa noite, oi gente, estava sumida nas últimas semanas. Essas formalidades que não são necessárias, que fazem você perder tempo, que dão um viés temporal, inclusive, para o seu vídeo, e a maioria dos vídeos são atemporais, então bom dia, boa tarde, boa noite não se dá de qualquer maneira mesmo. E quando você está fazendo isso, você está perdendo a oportunidade de ir direto ao assunto, de usar as dicas que eu trouxe anteriormente para reter a atenção do seu público, e aí ele tá ali com o dedo querendo passar para o próximo vídeo, querendo passar para o próximo story na hora. Tire por você. Você gosta de muito lenga-lenga ou prefere, quando vai assistir um vídeo, ir direto ao assunto? O que você tem para me contar? Então, não perca tempo com formalidades e siga as 4 dicas que eu compartilhei anteriormente para começar com mais força os seus vídeos também. Gostou dessas 5 dicas? Dá para colocar na bolsa essas técnicas e tirar sempre que você tiver uma oportunidade? Não desperdiça mais oportunidade não. Eu quero ver você falando bem e se você gostou desse vídeo, deixa esse like e a gente se vê no próximo. Até lá!